Boa noite, meu nome é Milene, estou começando agora pela segunda vez, vamos ver se dá certo agora. Mais uma live domingo, de noite, 6h30, 6h31 na verdade. E aí vamos ver se funciona agora. Quem for chegando, me dá um oi de como tá o som e tudo mais. Para começar o assunto, né, um assunto que na verdade ele é um pouco polêmico, que é a questão de que muitas vezes, quase sempre, sofrer é mais fácil do que solucionar. E o que que eu quero dizer com isso? Oi, Ivete. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem marcas, problemas, seja de crescimento, de nascimento, de perdas de pessoas, a gente aprende de alguma forma pela própria sociedade e cultura que a nossa felicidade não cabe ali. E a gente passa então a estar como que fadado ou necessariamente questionado a quanto você ama é o quanto você sofre, né? E é uma loucura isso, porque na verdade a gente não é porque a gente sofre que a gente ama, né? E a gente ama não porque sofreu, mas é complicado. Então eu vou contar uma história daqui um pouquinho. Oi, Karina, som ótimo, maravilha. Então, eu vou ler um pedacinho de um livro, A Fonte, Não Precisa Perguntar o Caminho, do Bert Hellinger, e eu estava olhando porque eu vou daqui a pouco contar uma história que eu acho bem interessante, que é de uma outra profissional, não é do Bert Hellinger, mas que eu estava vendo isso e aí estava entrando em outras conjunções, quer dizer, a, a, alinhavando o tema de hoje, né? Oi, Rita, seja bem-vinda também. É mais fácil carregar a infelicidade do que a felicidade. Então, eu vou contar algumas histórias para que vocês entendam o tema de hoje. Na verdade, pessoas que sofreram, vi um programa esses dias, pessoas que sofreram um acidente onde muito poucas pessoas sobreviveram, pode ser Brunaldinho, Mariana, um acidente de avião, que nem aquele da TAM, as pessoas que sobrevivem a botiquis, todas essas a desgraças, a mortes de vários familiares e coisa parecida, estas pessoas, elas têm uma dor de não poder ser feliz. Como é que eu vou explicar isso melhor? É o que eu acabei de ler. É mais fácil carregar infelicidade do que felicidade. Quando as pessoas morrem, por exemplo, ah, gêmeos de um só nasceu. A mãe perdeu vários filhos e aí então tem um filho. Todas essas questões onde alguém sobrevive à morte de outros, esta pessoa tem um fardo, ela tem um peso, ela tem uma carga, ela tem uma dor que é bastante grande e que é mais difícil de carregar se ela for feliz do que se ela for infeliz. Se ela for infeliz é como se ela dissesse: ah, eu sobrevivi, mas também tenho tais consequências, eu tenho tais problemas. Ó, chegando, Fernando, seja bem-vindo, Fernando, Andréia, seja bem-vinda, Marilene Off, seja bem-vinda, Liz Passos, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão por aqui, estou bem feliz. Bom domingo para todos. Espero que me acompanhem nessa divagação. Então, nessa divagação, o que eu fui olhando por esse programa de pessoas que tinham sobrevivido a grandes acidentes, famílias onde mais de uma pessoa morreu, essas pessoas todas carregam uma dor de que é como eu posso ser feliz a partir de tal desgraça, ou de tal perda, ou de tal dor. É como se tivesse um termômetro dela, e isso tem muito a ver com a cultura e o ambiente que ela está, onde a gente ressente muito a morte, a gente não tem um respeito pela passagem, né, que é a morte. A partir do momento que praticamente todas as crianças entendem que a alma é eterna, né, podem não acreditar em reencarnação, coisa parecida, mas que a alma é eterna,
Então a morte não é o fim. Claro, tem as pessoas ateias que não acreditam em alguma outra coisa, ou mesmo em espírito. Mas independente dessas pessoas, se a alma é eterna, não se poderia ter uma dor quando se perde alguém. Mas se tem, porque a gente perde aqui nesse plano. Nós perdemos, a pessoa viva perde. A pessoa morta sabe para onde está indo e o que está acontecendo. Então, o fardo aqui cultural é se, sei lá, teu irmão morreu ou muitos morreram num acidente coisa parecida, como você pode voltar a ser feliz? Andréia, oi, oi, oi. Mara Martins, obrigada pelos coraçõezinhos e oi também. Então, eu vou contar aquela história que eu estava para contar, já está com bastante gente aqui, que estou bem feliz, já me deram coraçãozinho, joinha e tudo mais, muito obrigada. A história é a Esther Perel que conta, e ela aprendeu a partir dos pais dela. Então, assim, o que aconteceu? Os pais dela, tanto pai quanto mãe, nasceram, eram crianças ainda no campo de sobrevivência. Ela era da Bélgica e eles foram presos na guerra e, digamos, conseguiram sobreviver ao Holocausto, aos campos de concentração. O que acontece é que, por exemplo, nos pais da Esther, ambos só tinham um ao outro. Eles não, os pais, irmãos, eles não tiveram nenhum outro familiar que sobreviveu. E assim como eles, muitas jovens, crianças e tudo mais que saíram, que sobreviveram ao Holocausto, acabaram se dividindo em dois grupos. Um grupo de que sobreviveu e sobrevive ao Holocausto. E o outro que continuou vivo depois do Holocausto. E ela explica da seguinte forma, que eu acho bem interessante. Existem pessoas, não só do Holocausto, de todas essas catástrofes e perdas, e mesmo que seja a perda de uma só pessoa e tudo mais, que define sobreviver. A pessoa que define sobreviver é aquela pessoa que ela entende que vai morrer daqui um pouco. Então, ela vive o necessário. Ela não comemora, porque ela tem que estar atenta se vai vir uma bomba, se vai acontecer um ladrão, se vai acontecer um desastre, se vai não sei o que lá. Essa pessoa que está sobrevivendo na vida, ela não está tomando a vida, ela não está vivendo, participando, criando, sendo feliz. E ela não se permite ser feliz, porque ela tem que estar atenta a qualquer coisa negativa que pode voltar a vir. Porque essa é a sensação de pessoas que passam acidentes e coisas do gênero, e que elas precisam continuar atentas, porque pode acontecer de novo uma desgraça, uma coisa ruim. Existe o outro grupo, que é o grupo que resolve viver após a catástrofe, o desastre, o acidente, ou coisa do gênero. As pessoas que definem viver depois de uma coisa ruim, elas sabem que também podem morrer a qualquer momento, que também pode acontecer uma coisa ruim, mas que elas vão viver até o momento que for possível. Então, basicamente eu fico esperando morrer, eu estou sobrevivendo, ou eu estou vivendo depois do acidente, do local, né? Então eu decido viver ou sobreviver. E aí que tá, não importa o tamanho do acidente de cada um, é completamente interno o que se sente. Então algumas pessoas, ao perderem um filho, isso pode ser a maior desgraça da vida delas. E eu não estou dizendo que não seria, eu estou dizendo que ela vai definir sobreviver ou viver após esse trauma, essa dor. E essa escolha é uma escolha muitas vezes difícil pela demanda das pessoas à volta, pela cultura que as pessoas têm, de quanto você tem que estar triste, que quando eu falava sobre o luto, eu falava muitas vezes sobre esses detalhes, que é, muitas vezes uma pessoa perde alguém, e nem por isso ela morreu, parte dela pode ter partido, parte dela pode ter ressentimentos, dores, mas não necessariamente acabou tudo. Então o que que acontece? Dentro dessa visão
do Bert Hellinger, né, que é mais fácil a gente, sofrer do que solucionar, porque o solucionar é: "Tá, eu passei por essa catástrofe, por essa dor, por esse acidente, por essa coisa negativa, e o que que eu vou pegar disso como lição, como aprendizado, para fazer uma vida com sentido, digna, hã, com grandeza de alguma forma". Oi, Viviane. Oi, Dai. Ó, o pessoal tá entrando aí. Muito bem-vindos todos. E eu acabei descobrindo que eu acabei não botando na minha página isso. Eu queria botar na página. Bom, não tá na minha página. Tá só no meu perfil. Então sejam todos bem-vindos quem estão aí. Então, voltando no assunto. Tem uma parte aqui que ele fala, aí é o Bert Hellinger, tá? Que eu vou ler, ele fala assim: "O agradecimento adequado seria simples tomar. Quando a gente sobrevive, a gente é um dos irmãos que sobreviveu, a gente é um da família que sobreviveu, a gente é um da empresa, sei lá, que colapsou, do prédio que caiu, que sobreviveu. Ser agradecido a ter sobrevivido, é uma das primeiras coisas para você se libertar. Em frases curativas dentro da constelação, se falaria: "Eu tomo a vida, foi me dada, que ainda me pertence, e faço dela uma coisa maior, uma coisa melhor". Quando são irmãos que a gente perdeu, pais que a gente perdeu, familiares que a gente perdeu, muitas vezes a frase curativa vai ser: "Sinto muito o teu destino, mas eu vou tomar a vida que corre em mim e honrar a sua vida ou o seu destino". Isso tem um sentido de: eu trago comigo você, eu trago a sua vida, não por você, mas através de mim a tua vida, a tua história, o teu legado continua. Que isso é uma das coisas que em luto as pessoas esquecem de lembrar, vamos chamar assim. Elas não lembram que o que é mais importante é que fique o legado, que fique as histórias, que fiquem as experiências, o amor vivido, as coisas boas, e não a dor, e não a dor. A Sally Caldudo, seja bem-vinda, tá aí. Miriam, tia, prima, seja bem-vinda. Eliane também, a Sally, a Madalena. Repete a frase. Eu não sei quais das frases, mas eu vou repetir as três porque eu achei as três muito boas. Uma, que ele coloca: o agradecimento adequado seria um simples tomar a vida. Então, saber agradecer, saber honrar é tomar a vida. A frase principal é o tema que eu coloquei na live mesmo, que é: sofrer é mais fácil do que solucionar. E é mais fácil carregar infelicidade do que felicidade. Então, são três frases dentro desse mesmo contexto, que é falando essa mesma questão dessas perdas. Então, lembrando de novo para quem acabou de chegar, que quando existem grandes catástrofes, normalmente os grupos se dividem entre quem vai sobreviver a alguma coisa e quem vai viver após alguma coisa. E o viver e o tomar a vida após uma catástrofe, uma perda, uma dor, um problema, não importa qual seja o problema ou a dimensão desse problema, mas é como a atitude que você tem de viver ou de temer a vida. Porque o sobreviver é temer a vida. Você não vai criar riscos, você não vai festejar, você não vai mais nada, você não vai viver, você vai sobreviver. E a sobrevivência dentro de uma visão energética, sobreviver é quase uma apatia, é quase uma tristeza, é quase uma depressão, é um quase viver. E esse é um grande problema que eu estou vendo muito comum. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, no Brasil, a incidência de suicídio infantil aumentou 200%. Ai, de 700%. Entende? Tipo assim, as pessoas estão
indo a um processo de não pensar em longo prazo, em viver saudavelmente, bem, por muitos anos. E eu acho que às vezes esse tema ele é um tema controverso, até pesado, porque ele não é um tema que a gente pode brincar muito, a gente pode tentar alertar, né, que a minha ideia hoje é fazer pensar, eu estou escolhendo viver, sobreviver, ou viver uma vida que vale a pena, né, porque é essa vida que vale a pena que vai dar sentido, que vai dar saúde, que vai dar, uma grande construção de qualquer coisa, uma grande influência nas outras pessoas para uma coisa melhor, é se eu estiver num nível melhor, e não se eu estiver, só sobrevivendo. Eu não atraio pessoas em apatia, pessoas em tristeza, pessoas em vergonha, o nível de energia é extremamente baixo. A apatia é uma não energia, né, é aqui eles falam de numb, você está anestesiado. E a maioria das pessoas que passam por perdas, catástrofes ou tristezas, ou até atualmente quem fica olhando muito noticiário no Brasil, a coisa está complicada, elas têm uma tendência a um processo muito baixo de energia. Esse processo muito baixo de energia de de não estar vendo motivos de sorrir quando existem milhares, você está vivo, você olha, está me ouvindo, domingo, é um grande motivo de alegria. Não, estou brincando, mas a verdade é que, motivos existem para se alegrar, para fazer diferença. Só que as pessoas, em vez de olhar, sei lá, por exemplo, que nem uma paisagem, uma lua, uma coisa assim como está aqui, o que está o cenário, elas vão olhar mato, está acabando o dia, esse é domingo, amanhã é segunda. Então, a escolha que você faz, no sentido de consciência dessa escolha, faz muita diferença mesmo. Vamos lá. A Rosana entrou, boa noite, estava aguardando no YouTube. Rosana, eu resolvi definir em função das questões de fone e tudo mais das últimas lives e pelo número de pessoas no YouTube, era mais fácil fazer só na página aqui, depois eu copio para o YouTube. Ivani, seja bem-vinda, a Joyce também, seja bem-vinda. Então, seguindo, algumas pessoas, quando têm perdas, por exemplo, na família, ou até perdas, por exemplo, na empresa, várias pessoas foram demitidas, né? Corte de custos e coisa parecida. As que continuaram empregadas, muitas delas sentem um peso sobre isso. Ou, em relacionamentos onde alguém tem perdas, então você vai segurar também esse peso. Ou, um irmão que tem um problema de saúde, pode ser físico, mental ou emocional, não importa, a gente tende a carregar esses pesos, a começar a sobreviver. E isso é uma coisa que é muito importante a gente se dar conta. Pequenas coisas fazem a gente sair do que seria o nosso, chamar, destino, potencial, possibilidade de ser grande. Todos nós nascemos com esse potencial de amar muito, de ser feliz, de fazer muito por muitos. E a gente acaba indo para vidas muito medíocres por entrar dentro de uma caixinha, que eu já vou explicar. Deixa eu ver a Rosana. Rosana Brasileira, se eu escolhi não mais assistir TV, me atualizo através da internet, a TV aberta estava me angustiando, me sinto melhor. E faz extremamente bem, eu já falei isso quando estava falando sobre o tema de dormir bem, uma das coisas é isso, faz dieta de noticiário. Eu não digo que você nunca assista, mas eu acho que você tem que cuidar muito, o quanto é sensacionalista, o quanto é pesado. E assim, você abre a internet, a maioria das notícias já está ali. Então, se tem alguma coisa que você acha que é de interesse, que você precisa entender melhor e tudo mais, faça realmente uma pesquisa em mais de uma fonte, não tenha uma só fonte, tenha mais de uma fonte, converse com pessoas também, porque você vai estar melhor informado, sem a carga emocional que existe no noticiário, porque vem demais, né. Infelizmente, eu tive uma
conhecida, não posso dizer que é uma grande amiga, mas é uma pessoa que, hã, ela fez um programa comigo, na época ela era da Rádio Pampa, e ela tinha um programa de saúde, então a gente ia lá pra conversa no ar, responder perguntas de telefone ao vivo e tudo mais, era um programa muito saudável. Só que a Rádio Pampa resolveu fechar, porque não estava dando ibope, não estava dando público. E a rádio que mais dava público na época era a Rádio Caiçara. E eu, se eu não me engano, o refrão que a gente brincava da Rádio Caiçara, onde a desgraça não para, uma coisa assim. Ou era Caiça não, a Caiçara era uma e a Farroupilha era Farroupilha, faz tempo, agora não me lembro qual era dessas 2 que era campeã, e na hora que ela estava tentando vender saúde, lá era o momento da desgraça possível, assim. E aquilo mexeu muito com ela, e ela resolveu fazer no doutorado dela na faculdade um trabalho, entendendo por que desgraça dá mais ibope do que saúde, né. Por que aquelas notícias sanguinárias, tipo terroristas e, assim, muito exageradas, dava mais ibope do que qualquer outro programa naquela hora, por exemplo. E aí ela foi realmente fazer o doutorado dela, pesquisa de campo e tudo mais, e dentro da pesquisa ela acabou descobrindo que as pessoas muitas vezes se ligam em programas, de desgraça e tudo mais, porque ela olha a situação alheia que tá pior que a dela e se consola com isso. Tipo assim: "Meu marido me bate, mas não me matou ainda. Meu marido bebe, mas não me bate. Meu marido tá desempregado, mas, não bebe". Tipo assim, a desgraça do outro era maior que a minha, então me consolava. E ela fez todo o trabalho para sair um doutorado mesmo, tem trabalho de campo, tem todo um trabalho científico, né. E ela se deu conta que realmente as pessoas, quando vamos dizer, para um programa de saúde, tipo, vocês estão aqui me assistindo para, de repente, ter um insight, entender alguma coisa melhor, melhorar a vida de vocês, porque a minha proposta é trazer consciência e uma vida melhor, hã, não são a maioria. Porque a maioria vai estar olhando algum programa agora de TV, canal aberto, ou noticiário, ou isso, ou aquilo, outro, porque elas vão se consolar e aí detalhando um pouco mais dentro do trabalho dela. Dentro do trabalho dela, as questões de saúde, por exemplo, implica em responsabilidade. Entende? Você está me ouvindo, quem costuma me ouvir, que já tem algumas pessoas que costumam me ouvir todos os domingos, essas pessoas estão buscando alguém que vai trazer um outro ponto de vista que vai fazer elas pensarem. A maioria das pessoas não quer pensar, elas querem pronto. Elas querem alguma coisa lá de fora que vem e vai mudar a vida dela. Então ela vai rezar e Jesus vai salvar ela, como se Jesus não tivesse nada pra fazer na vida dele. Se fosse uma pessoa que vai vir aqui fazer esse trabalho. As pessoas estão vou dizer, numa tendência a simplificar as situações e não se responsabilizar, o que acaba gerando uma série de problemas na vida de todas as pessoas, delas mesmas e de quem está à volta delas. Só ficar ao par aqui. Boa noite para você também, Valquíria, Rosenara, oi, a Yara da seja bem-vinda. Valquíria Ligeiro, não vejo televisão há muitos anos, a internet proporciona uma escolha melhor para assistir e saber, mas não podemos fechar os olhos para os assuntos atuais. Com certeza, Valquíria. A Cati Carla entrou, oi. Ah, a Rosane Brasileira, sem dúvida, mas estou filtrando, ótimo. Marli Velasquez está dizendo, entrou, seja bem-vinda. Rosane, verdade, as pessoas buscam pronto o imediatismo. Sim, todas as coisas assim, cursos e tudo mais, tudo está se buscando mais rápido, mais imediato, mais simplificado, mais resumido. É como se as pessoas não tivessem tempo, mas elas também não estão tendo profundidade. E isso é uma das questões que gera vários problemas de conflitos dentro das relações, né? E a primeira relação da nossa vida é família,
A Cati, boa noite, querida. Obrigada, boa noite também. E essas relações, que nem eu falei, né, no Brasil aumentou 200% o suicídio infantil, criança. E a gente vai olhar o que que a criança está precisando. A criança está precisando não remédio, ela está precisando presença, amor, pais brincando, contando histórias, ela está precisando livros, não só eletrônicos, ela está precisando regras, ela está precisando limites, ela precisa. E aí vem uma teoria que para mim foi muito importante quando uma época eu comecei a ter muitos pacientes que estavam para a questão de suicídio, eu já tinha tentado suicídio mais de uma vez, né, porque eu acabei ficando muito preocupada. Por quê? Porque eu queria que eles mantivessem um tratamento psiquiátrico com remédio, porque já tinham tentado, porque estavam prementes. Tipo assim, pô, eu me sentia numa responsabilidade muito grande, hã, da possibilidade de eles se matarem, mas eu tive pacientes, vários pacientes, que tiveram problemas sérios com o psiquiatra. Por exemplo, uma das pacientes, quando eu falei: "Bom, você está tendo acompanhamento psiquiátrico e tudo mais, tarará", a gente tem que entender que ela tá num processo de perigo de vida. E a pessoa: "Não, tu não me fala isso, tu não me pede pra ver psiquiatra, eu odeio eles". Eu falei: "Tá, o que que aconteceu?". "Ah, eu estava muito mal, eu estava planejando o meu suicídio, já estava certo que meus pais iam viajar no fim de semana, já estava tudo certo como é que eu ia me matar e tudo mais, e me deu uma luz na hora de eu não fazer isso". E aí, então, eu fui na lista telefônica, peguei o número do psiquiatra, marquei e fui lá. Fui lá e contei minha história. Ela era adotada, tinha uma série de situações pregressas dos pais dela, biológicos, as situações na casa, uma série de situações. E no final da consulta, dos 45 minutos dela, ele disse: "Olha, você é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, eu não vou pegar teu caso". "Certo, mas então me indica alguém", ela falou. Ele disse: "Não, eu não vou indicar uma bomba que nem você para qualquer colega meu, não sou inimigo deles". E deixou a guria na mão, e a guria saiu dali e foi se matar em casa. A sorte, aquela coisa de anjo da guarda, a sorte que os pais esqueceram alguma coisa e voltaram, quando pegaram ela já desmaiada. Assim como outra paciente minha lá que era virgem com 41 anos, estava lá, que ia se matar, que não sei o que lá, não sei o que lá, foi para o psiquiatra curou a virgindade dela, quer dizer, tirou a virgindade dela e disse: "Olha, agora a gente teve uma relação, eu não posso mais te tratar", largou a mulher. E poderia dar uma lista para vocês de pessoas que passaram por psiquiatra e que piorou a situação. Eu vou dizer que psiquiatra é ruim? De jeito nenhum, tem um monte de gente fantástica, em todas as profissões. Tem um monte de gente ruim também. Só que quando a gente está falando em saúde, saúde mental, saúde física, realmente, esses profissionais teriam que ser um pouco mais, hã, um pouco mais não, teriam que ser éticos no mínimo, né. Tipo assim, não, eu não vou tratar ela, mas eu vou indicar como é que se chama? Ela se internar. De Esse tipo de coisa. Bom, na época, e aí eu quero voltar ao assunto que eu estava dizendo, na época que eu acabei tendo vários pacientes onde tinham passado por psiquiatra, tinham passado por clínica mais uma vez, e estavam na mesma situação de querer se suicidar, uma das teorias que me ajudou muito foi a teoria do segundo andar ou do círculo de proteção, que é a mesma teoria, só que eu achei ela com nomes diferentes. A teoria é muito simples. Quando você é criado dentro de um círculo de proteção, pais, mesmo que seja só um pai ou uma mãe, ou avó, um círculo de proteção, onde ali você se sente seguro, você, se tiver algum problema, vai poder ir lá chorar, pedir ajuda, chamar mãe, pai, isso é um círculo de proteção. A vantagem de ter um círculo de proteção é que se você tem necessidade, você vai lá e pede ajuda. Essa é a vantagem. Se você não tem esse círculo de proteção, mesmo que você tenha pais dentro de casa, mas você tem medo deles, você: "Ai, minha mãe é muito frágil, eu não posso dizer para ela que fui molestado", que é uma loucura, mas é extremamente comum isso, eu não posso contar para a mãe que o pai faz aquilo ou coisa do gênero, eu não tenho um círculo de proteção, eu não posso ser frágil naquele espaço. Então eu conto comigo mesmo, se eu tiver um problema, eu tenho que contar comigo.
Se meu pai me molesta, meu padrasto, ou sei lá, o tio, ou o vizinho, eu não posso dizer isso para o meu pai e para minha mãe, eu não tenho um círculo de proteção. Portanto, eu estou por mim. Eu, no momento que eu tiver algum problema, eu tenho que contar comigo, e só comigo. O que ele está dizendo, cruzes, essa pessoa se considera, sim, deve se considerar, mas sem comentário. Bom, a pessoa então que tem um círculo de proteção, a vantagem é que se ela precisar, ela conta com essa pessoa. A desvantagem do círculo de proteção é que ele também é um círculo de limites. O que que significa? Tem certo, tem errado, tem bom e tem ruim, e aí você, a sua forma de ver o mundo está baseada nesse círculo de proteção e, portanto, de limites também. O que significa isso, que muitas vezes eu não me aventuro, eu não acabo sendo, sei lá, um profissional liberal, eu não corro risco se meu círculo de proteção me traz limites grandes, por exemplo. A mulher não faz isso, ou o homem não faz aquilo, ou não sei o que lá, e aí eu estou dentro dos limites do círculo de proteção. Isso é uma das dificuldades do círculo de proteção. A desvantagem é essa, a vantagem é ter com o que contar. Para quem não tem o círculo de proteção, teve, sei lá, perda de pai cedo, ou problemas de drogas, bebidas, vícios, brigas, eu não conto, eu não tenho círculo de proteção, essas pessoas têm a desvantagem que estão por si. Mas elas têm a vantagem de que elas não têm limite. Elas não têm limite. Se você pegar na cadeia grandes gênios, pessoas que fizeram diferença no mundo, elas não tiveram círculo de proteção. Vai pegar um Santos Dumont, a maioria dos terapeutas, tipo Jung, Reich, o Freud, ah, aquela que trabalhou com as crianças, não lembro agora o nome dela, o Da Vinci. Tu vai pegar as histórias e os dramas de vida deles e você vai perceber que eles não tiveram círculo de proteção. Então, você vai ter neles pessoas extremamente criativas, porque não tem um limite, você não vai voar. Não, ele vai, entende? Porque é por ele tem uma possibilidade de ir além do limite, de ir além do certo e errado, do possível ou impossível. Portanto, a falta de círculo de proteção te dá uma força de arriscar, de sonhar mais além de outros que tem tudo certinho e, portanto, o criar vai ter que sair do certinho. Da mesma forma que a falta de círculo de proteção faz você não ter limites também para as coisas más, não só para as coisas. Você não vai ser só um gênio da música, um gênio, sei lá, da ciência ou de qualquer outra coisa. Você pode ser um gênio do mal. Por quê? Porque grandes assassinos, assassinos em séries e tudo mais, são pessoas que não tiveram círculo de proteção. Então elas não têm um limite, isso é muito mal, isso é errado, isso não pode, isso vai fazer, sei lá, ninguém vai gostar de você. Ele não quer saber, ele não teve essa amorosidade, essa visão de mundo, do divino, das coisas boas ou certas. Ele está por ele e tentando sobreviver. Então, se você entrar numa cadeia, essas pessoas presas, olha, não vou dizer que ninguém, mas a grande maioria vai dizer que não está errado, porque ele não está vendo a culpa nele, ele não está vendo o errado nele. Ele entende uma história, assim como ele já passou, de que não é certo, não é justo, mas é oportuno quando me bateram, é oportuno quando eu bato, é oportuno quando me roubaram ou sei lá, me deixaram abandonado, assim eu também não quero saber dos outros. Então, a falta de círculo de proteção faz com que você perca os limites, e isso pode ser super criativo, para o bem ou para o mal, mas que principalmente vai fazer com que você, como é que eu vou dizer, ter uma intensidade maior, vamos chamar assim. Quando tem um círculo de proteção, ali a família calorosa, afetiva, eu te amo, vou cuidar de você, você não está só, é mais morno, né, é aconchegante. Então eu não tenho um desafio,
né. E muitas vezes hoje na nossa sociedade, que eu vejo isso muito forte com crianças, se dá não se coloca limites, não se cria nenhum tipo de frustração, então essa criança vai crescendo e quando ela não tem, sei lá, a nota que ela queria, o afeto que ela queria ou sei lá o que ela queria, aquilo é muito para ela, porque ela tá acostumada a receber com muita facilidade, não em busca e não em batalhar. Então, o círculo de proteção tem que ter um cuidado de não superproteger, porque estraga e realmente cria pessoas, crianças infelizes. A falta de círculo de proteção se tem que ser amparada de alguma forma para que se continue tendo limites do que é afeto, que não se abandone as pessoas, como se faz, né? Se abandona a criança na rua, se abandona na fase, né, nos lugares que seriam de recuperação, se abandona. É como se colocasse as pessoas lá e dissessem, olha, agora nós tiramos o mal do mundo e ele está lá naquele internato. Não é isso, o mal existe em todos os lugares. Então cabe à sociedade se responsabilizar e cuidar disso. Então, o governo não vai fazer tudo, nunca fez, não vai fazer, não tem interesse em fazer, não tem interesse nem em gastar. Mas as pessoas poderiam fazer trabalhos voluntários, as pessoas poderiam fazer a sua parte, as pessoas poderiam cuidar de botar um potinho sei lá, de margarina, de água para um cachorro na rua, elas poderiam fazer isso, né, é uma questão de responsabilidade geral. Daqui a pouco eu já volto no tema principal, deixa eu ver o que a Rosane falou. Mas o problema hoje é que o círculo de proteção dos jovens está muito vulnerável. Eu vou comentar isso. Pais que não dão limites, escolas despreparadas para lidar com os conflitos dos jovens, o círculo de proteção muitas vezes inexiste. Exatamente, o círculo de proteção, ele está disfarçado como proteção, mas é mais fácil dar tudo do que dar limites. É mais fácil parecer bonzinho do que ser o pai chato, a mãe chata que quer saber quem é o amigo que vai sair, ou quem é que tá falando, ou o que tá vendo na internet, ou coisas do gênero. Então, sim, é mais fácil a curto prazo. A longo prazo, tinha um pediatra, que agora já é aposentado, de Taquara, que ele dizia que os pais que não quiserem que seus filhos chorem, vão chorar por causa dos seus filhos. Então, aquele pai que faz tudo para um filho não chorar, vai chorar por causa do seu filho. E é uma verdade, né. E essa questão de colocar que a escola tem que fazer alguma coisa, a escola está para formar, para trazer conhecimento, não para trazer educação, não para dizer que roupa que essa criança tem que vestir ou não vestir, não para ficar competindo com o celular ou coisa do gênero, isso é tarefa dos pais, os pais têm que educar. Só que os pais estão mal educados, os pais não estão dando atenção aos filhos, entende? Os filhos aprendem por exemplo, não por palavras. "Ah, não faz isso". Eu canso de ver, hã, em lugares, os pais dizendo: "Não toca, não mexe", mas eles estão mexendo em tudo, a criança está vendo eles mexerem em tudo, né. Ou a mãe berrando com a criança: "Não grita!", ela está gritando. Estão falando nome feio, estão falando um monte de asneira, um monte de coisa, seja para novela, para o futebol, e aí o filho não pode fazer. Ele aprende por exemplos. E é isso. Mas voltando lá no assunto principal, que eu entrei com esse assunto na questão bom, que era a questão do suicídio, que eu estava tentando entrar e como é que eu comecei a trabalhar através dessa teoria. A teoria segundo andar ou círculo de proteção diz o seguinte: uma das únicas formas de as pessoas que estão num processo desses, que não tiveram círculo de proteção, é elas se apegarem a alguma coisa que elas não possam decepcionar e elas não serão decepcionadas. Então, existe um círculo de proteção maior, existe a teoria do segundo andar, que é o divino. O divino, como você conceber? O divino não precisa ser uma religião, pode ser através de religiões, e muitas vezes são religiões que ajudam muitos presidiários, muitos consumidores de drogas e tudo mais. Então, fale-se o que falar, existe uma possibilidade através da religião
de chegar ao segundo andar, de chegar a um círculo de proteção maior, onde você não é decepcionado e não decepciona. Você não magoa Deus, você não decepciona Deus, ele já sabe. Seja ele uma grande energia, seja ele o teu velho barbudo, ou o que seja o que você acreditar, não importa. Mas a teoria do segundo andar, quando você acredita num processo de evolução, de você como ser evoluindo, você sabe que está num processo. Então, se você errar ou coisa parecida, você está num processo. E o patamar que você quer alcançar, o segundo andar que você quer alcançar, ele está acima das coisas que você está vivendo. Então, ele não vai estar te julgando. Porque isso é uma das coisas muito importantes. É quando você pode se apegar a alguma coisa que vai fazer você ser melhor como pessoa, como ser, como humanidade, você fazer diferença na humanidade. E só quando você busca alguma coisa superior é que você tem essa sensação. Por quê, gente? Porque algumas pessoas têm círculo de proteção, algumas não têm círculo de proteção, só que quando elas têm isso frágil, a tendência delas é se apegar a algo ou a alguém. Então ela se apega, sei lá, a um emprego, obrigada pelas curtidas e coraçõezinhos, Karine, e outros também. Ela se apega a trabalho, ou se apaixona por alguém, ou ela quer vencer na escola, ela tem algo que ela se apega, e ela fica quase obcecada aquilo ali, e quando aquilo falha em qualquer coisa, isso muitas vezes acontece com religiões, tá? Ela vê o padre fazendo uma coisa errada, ela vê sei lá, o irmão de religião fazendo não sei o quê, que ela simplesmente, aquilo que estava fazendo ela se sentir protegida num círculo de proteção, cai por água abaixo, quer dizer, pode ser um amor, pode ser uma família que ela está formando, pode ser uma religião, pode ser um trabalho, pode ser estudo. Quando aquilo cai por água abaixo, o chão é o buraco é tão fundo, que ela realmente perde o chão, que ela realmente fica mal. A dor é tão grande que ela quer aplacar a dor, ela quer se livrar da dor. Ela não quer se matar, ela quer matar a dor, nem que para isso ela tire a vida. Então, o círculo de proteção é fazer com que a pessoa busque alguma coisa muito maior que ela, uma missão muito maior que ela, que não dependa dela estar certa ou errada, mas que seja além, por uma razão maior, que aí a gente chama de segundo andar, ou um círculo de proteção acima, que não estará julgando ela. Lembra que ser humano rotula, julga e falha. Portanto, essa coisa de tentar colocar alguém que está muito mal, depender de alguma coisa, seja remédio, clínica, médico, terapeuta, pessoa, é sempre muito arriscado, porque todos eles são muito humanos, todos eles são sujeitos a falhas, e se essa pessoa estiver muito apegada, e um dia essa pessoa não puder estar ali ou comparecer, ela tem uma sensação de perda de chão altíssima, e que gera um risco altíssimo também para ela. Oi, Milene, oi, Vera, Andréia, oi também, Andréia, sejam todos bem-vindos, a Rose Hoff também. Bem sabe, os pais que não querem ver seus filhos chorando, vão chorar com seus filhos, com certeza. Bom, vamos lá. Então, quando eu comecei hoje, né, a frase era: sofrer é mais fácil do que solucionar. E aí vem toda a história que eu estava falando entre as pessoas que escolhem sobreviver e as pessoas que escolhem viver. Viver depois de alguma coisa que foi difícil. E aí eu estava falando sobre caixinha também, que não terminei de explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês se localizem quando vocês entram na caixinha. Essa caixinha é o quê? É eu olhar sobre um único ângulo de vista, que normalmente me beneficia, porque é meu ponto de vista, o meu julgamento, com os meus rótulos e com o meu entendimento, e que muitas vezes isso é muito pouco ou pequeno. Alessandra, seja bem-vinda também. E aí, o que acontece? Vou lá dar um exemplo, tá? Vamos dizer que... Eu vou dar um exemplo bem comum, tá?
Um casal recém teve filhos. E essa criança, de noite, começa a chorar. A mãe da criança está exausta, porque lembra que ela está dando de mamar de, sei lá, 2 em 2 horas e coisas do gênero. Então o pai da criança ouve a criança, e o primeiro momento, assim, ele ouve, ele diz: "Bah, eu vou lá, pegar o nenê, porque daí a mãe da criança pode dormir mais um pouco. Eu já acordei mesmo, o nenê tá chorando, vou lá". Mas ele tá cansado e daí ele pensa: "Amanhã eu tenho que trabalhar", e aí ele meio que finge de morto, tipo assim: "Ah, mas ela vai estar em casa". Então, no momento que ele tinha pensado em fazer uma coisa boa e ele parou com o ato de fazer algo bom, ele se traiu, certo? Ele estava indo fazer uma coisa boa, dignificar ele, ia ser bom para a criança, ia ser bom para a mãe, ia ser bom para todo mundo, para ele também. Quando ele para isso, que ele se trai, tipo assim: "Eu vou fazer uma coisa boa, não, eu não vou fazer uma coisa boa", ele precisa começar a se justificar. "Ah, eu tenho que trabalhar amanhã. Ah, mas a função dela é cuidar da criança. Será que ela não acordou? Será que ela não tá fingindo? Será que eu que tenho que fazer tudo? Tenho que trabalhar e tenho que acordar e me acordar com a criança e não sei o que lá". E aí ele vai começar a trazer várias histórias na cabeça dele, justificando por que que ele se traiu. E ele vai começar a trazer o lado bom para ele, ponto de vista dele, tipo: "Ah, mas só eu que sou sensível de ouvir a criança chorando, ela não tem sensibilidade nenhuma, ou ouviu a criança? Será que eu que sou o bom pai e ela é uma má mãe?". Ele vai começar a distorcer toda a história para justificar o que ele não fez, o que ele deixou de fazer. Quando ele faz isso, ele não está enxergando mais a cena que ele via há momentos antes. "Ah, eu vou lá e vou deixar ela dormir um pouco mais. Posso fazer isso, já acordei mesmo". Em vez de ele seguir fazendo um bem, ele começa a distorcer para justificar o bem que ele não fez, certo? Quando ele faz isso, ele não enxerga com clareza mais a situação. Ele vai justificar o que que ele não está fazendo, como ela é ruim, como ele é bom, é tudo ele, é sempre ele, e assim ele vai. No momento que ele está fazendo isso, e essa criança seguir chorando, ele é capaz de dar um empurrão nela para acordar ela e dizer: "Olha, a neném está chorando, faz alguma coisa". Dentro do ponto de vista dele, ele está completamente correto. Até acordar ela, eu tenho que acordar. Quando ele fez isso, ele entrou dentro de uma caixa que não está vendo mais as coisas de uma forma real. E o problema é que no outro dia de manhã, ele ainda vai estar nessa caixa, porque ele não desfez o mal-entendido, e ele não vai assumir que está errado. Então, no outro dia, ele vai acordar meio mal-humorado e dizer: "Pô, mas tu custou a cuidar do neném, ficou chorando e não sei o quê", ou não vai falar com ela para também não dizer que já tinha ouvido a criança chorar e não fez nada. Ele simplesmente vai lidar com ela como se ela tivesse feito alguma coisa errada, e ela podia simplesmente estar exausta dormindo. Mas ele, dentro da caixinha dele, não vai ver ela desta forma. E ela, não sabendo o que ocorreu, não vai entender o tratamento que vai receber, porque ele está dentro da caixa, ele não está mais se comunicando com ela, e sim com a história na cabeça dele. Luciana, seja bem-vinda, Mari também. Então, uma vez na caixa, o que que tende a acontecer? Não só esta noite que isso ocorreu, mas quando ele voltar no outro dia, quando a criança chegar para ele rindo ou chorando, quando ela pedir para ele fazer isso ou aquilo, ou dizer que ela está cansada, qualquer uma dessas coisas vai fazer com que ele se sinta culpado, responsável e trazer todas as histórias que justificam por que que ele está certo. Quando isso acontece, que ele está dentro da caixa e ele não enxerga o outro, a relação é distanciada. E uma vez distanciada, é muito difícil de recuperar, porque precisa recuperar
na fonte, onde ocorreu isso? Por que eu estou trazendo essa história dentro dessa questão que é mais fácil sofrer do que solucionar? Porque é um sofrimento para essa pessoa, assim como é para a mulher, assim como eles vão começar a se desentender e é para a criança, porque afinal ela ficou chorando, só desculpa, nem beber água, tô com soluço. Que acontece nesse processo todo? A maioria das pessoas vivem dentro das suas caixas. E a gente entra da caixa exatamente desse exemplo, mas poderia ser um exemplo, por exemplo, eu estou no meu emprego e o meu colega, sei lá, esqueceu o pendrive dele que ele vai precisar na apresentação. Eu vi o pendrive e pensei, o cara esqueceu, tinha que levar para ele. Eu digo, mas eu estou ocupado aqui, e eu não levo. E aí eu não levo e começo a me justificar porque eu não fiz o que eu poderia ou deveria ter feito. E aí eu vou começar a dizer, ele é esquecido, ele é relapso, mas será que só eu sou um bom funcionário que penso em tudo e faço minhas vezes? E eu crio uma distância com o meu colega, muitas vezes com o meu chefe. Assim eu faço com amigos, assim eu faço com família, assim eu faço com muitas pessoas quando eu poderia ter feito uma coisa boa e não fiz. Eu passo a ter a sensação de culpa e para não tê-la, para não sentir essa dor, eu me justifico, eu me coloco num ponto de vista correto e, portanto, não enxergo a outra parte. Não enxergando a outra parte, eu não enxergo nenhuma possibilidade. Eu não abro possibilidades para essa pessoa vir conversar amigavelmente comigo. Por exemplo, no caso da esposa, no aniversário dela, de repente ela vai esperar uma surpresa e como eu já estou acumulando um monte de coisa de que eu também não tinha feito, que também justifiquei que ela não era uma boa esposa, eu também não comemoro, também não faço uma coisa afetiva para ela, porque a minha cabeça já está cheia de histórias. Assim, no meu trabalho também já não faço muito, porque afinal sou bom funcionário, os outros esquecem, ninguém fala nada, nós estamos rodeados de situações onde nós estamos dentro da caixinha e não saímos, porque a forma de sair da caixinha é reconhecer aonde nós deixamos de ser bons. E começamos a se sentir culpados, de justificar, queremos estar certos, então criamos histórias, distorcemos situações para entendermos a nós, pelo que nós deixamos de fazer. Juntando os 2 temas, porque é mais fácil sofrer do que resolver, porque apesar disso ser um sofrimento, eu não me exponho. Nós temos uma necessidade enorme, Irene, seja bem-vinda também, uma necessidade enorme de estarmos certos, de sermos bons. E quando nós não somos bons de alguma forma, a culpa, a dor vai estar ali, mas o medo de não ser amado ao se expor é maior, é maior. Nós aprendemos desde pequenos que se a gente não der o beijo na titia, mesmo não gostando da titia, ou não gostar da titia, ou não gostar disso, ou não ser educado, ela não vai pro céu, não vai isso, não vai comer sobremesa, não vai, sei lá, vai ter castigo, apanha muitas vezes. Então, nós aprendemos que é melhor parecer bons, bens, do que maus, do que burros, do que ignorantes. Quantas pessoas não entendem situações e não perguntam, pelo medo de ser uma pergunta boba, de parecer burro, de coisas desse gênero. Nós deixamos de viver nossas vidas pelo medo de não parecer algo que a gente não é. A gente não é, a gente não é um gênio. Aliás, ninguém é um gênio. Ninguém sabe tudo todo o tempo. Quais as soluções? Uma, você sair do modo sobrevivência e começar diariamente escolher algo que dê sentido à sua vida, pequenas coisas. Rose, seja bem-vinda. Por exemplo, curtir uma paisagem, estar presente, olhar alguém nos olhos. Não precisa nem ser conhecido. Tu andar na rua e olhar para alguém. Não colher uma flor, mas cheirar uma flor. São pequenas coisas de presença, de estar ali. Porque uma das coisas que
que mostra que você está vivo, é enxergar a vida, é participar da vida e das coisas vivas, que é o que está faltando, entende? É você olhar para uma criança e enxergar o que ela está falando, o que ela está inventando, como ela é criativa, incentivar isso e deixar a sua criança vir para fora, não com patati patacolá e falar que nem criancinha, não, não é isso. É a possibilidade de invenção, de flexibilidade, de reinvenção das coisas. A Esther Perel, que fala muito sobre relacionamentos, uma das coisas que ela coloca é que a gente precisa do novo, da novidade. E a novidade não é uma coisa desconhecida, a novidade é um novo olhar. A maioria das pessoas acha que novidade no casamento tem que inventar, sei lá, um fetiche, novidade no trabalho tem que ser mudar, sei lá, todos os funcionários. Não, é um novo olhar, é uma nova possibilidade de se relacionar, que não tinha se experimentado, ou que não se tinha visto deste ponto de vista. Que é isso que está faltando. A vida precisa de um novo ponto de vista. A vida precisa de um novo estímulo, de um desafio dentro do seu dia a dia. Não é, então eu preciso fazer umas férias no Caribe. Ótimo! Se você tem esse dinheiro, tem esse tempo, faça. Faça no Caribe, depois faça na China, faça no Japão, faça em sociedades diferentes e vai ser muito bom, claro. Para quem tem dinheiro, tem o tempo. Isso é uma minoria. A maioria tem vidas comuns, com horários a cumprir, contas para pagar, ah, rancho para fazer, e aí tem que escolher o que, que vai comer, e tem que ser dentro da maioria, dentro da casa, né? Porque uma das dificuldades, por exemplo, de fazer dieta é você sozinha estar de dieta, né? É uma sacanagem, porque tem todos os estímulos para você comer. Graças a Deus o Pedro também está de dieta, então eu tô tendo salada e vegetal, e tô conseguindo emagrecer, mas quando ele não estava, isso era uma tortura. Por quê? Porque numa escapada já desandava tudo. Então a gente não está sendo rígido, a gente está buscando qualidade de vida, mas é um novo olhar no nosso alimento, um novo olhar nas nossas rotinas, nas nossas coisas, que não são as coisas mais simples, porque o mais simples é repetir o que tu sempre faz, né? Se eu sempre faço o mesmo caminho para ir para o trabalho, para a escola, para sei lá onde, é um caminho que eu não preciso pensar mais para fazer. E realmente não vai fazer mais nada na minha cabeça, eu nem sei como é que eu cheguei lá. Agora, se eu faço um trajeto diferente para ir para o trabalho, nem que seja uma quadra diferente, estaciono uma quadra longe para caminhar um pouco, qualquer coisa que eu faça diferente, eu vou ter estímulos diferentes. Oi, Edla, Rose, Luciana, Beatriz, Edla, oi, querida amiga, oi, querida amiga. Então, a grande dica de hoje à noite é essa: procure fazer uma vida diferente com as mesmas ferramentas que você tem. Só que escolha um caminho diferente hoje, escolha um alimento diferente, escolha falar com pessoas. Eu tenho estudado sobre várias coisas, uma das coisas que eu tenho estudado bastante é sobre relacionamentos, todo tipo de relacionamentos. E aí vendo escritores famosos por isso, por aquilo, uma das pessoas que eu estava olhando, ele coloca assim, você não pode se permitir conhecer tanta gente e não marcar um chá, um café, um suco, uma caminhada com as pessoas na sua semana. Como que você tem 7 dias e não viu ninguém diferente? E não marcou nada, e não teve uma conversa que fosse por telefone? Como que você está deixando a vida passar? Você não sabe se vai ver essa pessoa amanhã. Então é hoje, marca. E essa pessoa estava, na verdade, desse curso que eu estou comentando nesse momento, é um curso sobre você superar você mesmo. E nesse curso sobre você superar você mesmo, uma das coisas que ele coloca é o seguinte: você gosta, sei lá, de banana, banana.
vai ver se tem, sei lá, uma feira de banana, que nem tem feira do morango, feira do vinho, feira do não sei o quê, feira da uva. Lá vai ter receita daquilo ali. Por exemplo, tu gosta de banana, então vai ter receita de banana, vai ter massa, como que é? Massa verde de banana, massa não sei o que lá de banana, perfume de banana. Pode ser morango, pode ser uva, pode ser vinho, pode ser queijo, pode ser o que for. Se você gosta de alguma coisa, vai ver o que tem a respeito dessa coisa. Vai lá naquele ambiente, porque tem um monte de gente que gosta daquilo ali que nem você. Então você vai encontrar pessoas com a mesma frequência, vibração, gosto, que é muito importante. Até me fez lembrar uma outra pessoa que falando sobre uma outra coisa que eu já volto para esse assunto, mas deixa eu terminar esse. E aí ele falando assim, tá, se tu vai num congresso, por exemplo, e tem lá o mestre da banana, tô falando banana, o mestre da banana, o cara que entende tudo de banana, você já leu sobre esse cara, você já viu vídeo sobre esse cara, ele vai estar lá naquele congresso de banana. Como é que tu não entra em contato com esse cara e diz, olha, gosto muito do, sei lá, do seu livro, do seu isso, do seu aquilo, tarará, e gostaria de lhe conhecer, tarará. Num congresso, onde vai ter, sei lá, 500 pessoas que sabem que o cara é famoso, que vão querer falar com ele, quem você acha que ele vai falar? Com você, que já marcou alguma coisa com ele, ou com aquele bando que vai chegar lá depois da palestra? Você entende a diferença? Você superar você mesmo é você ir além do comum. É você ir além do que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Acompanha a massa, né? Segue a boiada. Então, a única forma de você não ser a boi da boiada é ser boi líder, é fazer antes. Deixa eu lá ver. A Valquíria está dizendo, minha novidade pessoal, eu estou vivendo e deixar a psicóloga que estava me assistindo. É deixar a psicóloga que estava me assistindo. Ela não tinha nada novo, ideias, conselhos, sugestões para mim. Ela era ótima telespectadora, resolvi ir por mim mesma, mas ponderando as questões pela família toda. A Lúcia está dizendo, olá querida, a vida é feita de escolhas, estou entendendo isso, buscando sempre. Maravilha, Luísa, oi, boa noite. Então, Valquíria, tá? Eu não estou dizendo que você tem que largar um terapeuta. Agora, uma das coisas, e eu como terapeuta posso dizer isso, que existem algumas relações que viram meio que amizades, e elas não desenvolvem. Então, às vezes é interessante, sim, eu já indiquei muitas vezes para pacientes meus, oh, tu não faz isso, para dar uma mexida no processo terapêutico, porque a tendência é ficar num, tipo assim, vocês já são conhecidos, você já não fala muito também, já não tem muita novidade, ela também não puxa muito, ela já sabe a história, acha que você repetiu. Então, sim, às vezes é interessante variar a forma de terapia ou terapeuta, mas acima de tudo, nenhum terapeuta, nenhum médico cura alguém. Nós nos curamos, essas pessoas podem nos auxiliar, mas a gente precisa ser o responsável de fazer diferença na nossa vida. Somos nós que realmente, como é que eu posso dizer isso? Para mim entender isso foi muito difícil. Num dos cursos que eu fiz já faz um bom tempo, foi uma das tarefas mais difíceis para mim fazer. A tarefa era simples. Você ia pensar uma coisa que você gosta muito, certo? Um sorvete, vamos dizer assim. É o sorvete que tu mais gosta. Eu gosto muito. Atualmente eu gosto muito, tipo, creme com cookie, coisa parecida. Não tô comendo, mas eu gosto. Antigamente eu gostava, que eu adorava era flocos, por exemplo. Bom, digamos que esse é o sorvete que eu mais gosto. Agora pensa numa coisa que tu mais detesta. Eu detesto barata. Mato, isso aí, mas detesto barata. Cheiro, detesto. Aí o exercício era o seguinte: pega uma memória que foi a mais importante da tua vida. E para mim era uma pessoa que era muito importante na minha vida. Muito, muito, muito importante. Pegou essa pessoa, lembrou dela? Sim. Agora, decide que você não gosta, assim como você não gosta de barata. Para mim era impossível, impossível. Como que eu vou pegar a pessoa que eu mais gostei da minha vida, mais importante da minha vida, e vou transformar nela uma coisa ruim como uma barata? Fui lá direto, a gente tinha um livro de exercícios, que a gente fazia isso em grupos, né? E aí tinha as pessoas que, digamos assim, quando a gente tinha uma dificuldade, ia lá pedir ajuda.
mais treinadas e tudo mais. Aí fui lá para a treinadora e: "Olha, não é possível, porque eu escolhi a coisa errada, eu escolhi uma pessoa muito importante". Falou: "Não, isso é uma decisão tua". Falei: "Não, você não está entendendo, é é uma coisa muito importante com uma coisa muito ruim". Ela falou: "Isso é uma decisão tua, você escolhe que importância você dá para uma coisa que já passou. Essa história é você quem conta, não é a pessoa que está aqui e que você vai transformar numa barata. É uma memória, uma história que você conta, com uma outra memória e uma outra história que você conta. Você tem o poder de decidir a importância que você dá para as 2 coisas. Você pode fazer a barata ser uma coisa muito importante ou boa, porque você definiu isso, ou essa memória que é muito boa ser como uma barata". Gente, sinceramente, eu queria chorar. Não, eu não queria transformar uma das memórias melhores da minha vida em barata. Não, mas ficou claro que era uma decisão minha, a história que eu conto sobre aquela memória. Assim, hã, transformar um sorvete de barata, também não é uma decisão, eu não quero, mas fique claro, eu não quero. Esse é o problema, eu não quero. Mas não culpe, porque: "Ai, foi uma coisa muito importante". Não, essa é a história que você conta. Foi uma coisa que está lá no passado. Ela não está aqui. Aqui está a história que você conta, aqui está a memória, aqui está a decisão de gostar ou não gostar, aqui está a decisão de ser bom ou não ser bom. E é bem assim. Não existe outra forma, hã, de começar a mudar a sua vida, se você não entender que as escolhas que você está fazendo dia a dia são escolhas. Hã, um dia pode ter sido difícil e que você diga: "Esse dia eu agradeço, porque foi um desafio e eu venci esse dia. Chegou o final do dia, eu tô viva". Ou eu posso dizer: "Foi um dia miserável, desgraçado, não quero nem voltar para o meu trabalho, porque aquela coisa". É uma decisão, qual é a história que eu vou contar, qual é a carga que eu vou carregar, se eu vou ficar dentro da caixa ou se eu vou sair da caixa. Mas ela é uma decisão, ela é um ponto necessário, um divisor de águas, para que você tenha uma vida que vale a pena ou sobreviva a uma vida. A gente brinca aqui que é still alive, continuo vivo. Como é que você está? Continuo vivo, né, a gente ri quando fala isso e tudo mais, mas tem muita gente que é exatamente isso, still alive, continuo vivo, né. Deixa eu ver aqui a Valquíria, fizemos apenas 6 sessões e ela apenas ouvia e pronto. Depende do tipo de terapeuta, existem linhas de terapia que é exatamente isso, o terapeuta não vai falar nada, a análise é exatamente isso. E para muitas pessoas faz bem. Valquíria, eu tive um paciente que eu indiquei a análise, que é o divã mesmo, você nem olha o terapeuta e fala, 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 porque ele era o tipo da pessoa que era de falar, 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 e eu sou de interromper e falar muito também, então não dava certo, tanto que depois ele me ligou e agradeceu: "Pá, eu tô adorando minha terapeuta, ela não me interrompe". Eu tenho mania de ficar mexendo em pele, coisa parecida. Ela não fica chamando atenção para ela, é só eu, e era o que ele queria. E ele foi progredindo, porque às vezes no falar, 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 você começa a se escutar, começa a interpretar, começa a se autoanalisar. Então, olha o lado bom dessa terapia, vê o que você ganhou com ela, nem que seja definir o que você queria e o que você precisava, e segue em frente. Ela realmente só ouvia, no final ia para o computador marcar outra sessão. Eu não conseguiria uma terapeuta dessas, mas eu sei que elas fazem muito bem a muita gente. Prefiro ouvir você, tem ideias variadas pra gente e para as coisas da nossa vida. A questão, Valquíria, é que eu trago pinceladas e as pessoas podem ou não aproveitar. Então, às vezes, algumas pessoas precisam alguém que ouça elas e vão pagar por isso. E elas precisam ter um nível de tolerância e tudo mais para que isso seja tranquilo para elas. Mas é cada um, sem julgar. Você promove a autoanálise, isso é ótimo.
Que bom, a intenção é essa. Celi, seja bem-vinda também. Então, vamos ainda voltar mais uma vez no tema. As pessoas, às vezes, precisam estar dispostas a carregar o destino da família, do país e de outras coisas. E, às vezes, não mais. O que eu quero dizer com isso? Assim como da Esther, que os pais vieram do Holocausto, e na cidade dela, que é uma cidade bem pequena, ela conta que existiam 2 grupos. E ela fez agora, depois de 49 anos, uma reunião de pessoas, na época da escola dela, eram 40 pessoas. Foram não sei quantas, mas ela conseguiu promover um reencontro de pessoas como ela, que eram desse lugar, e nesse lugar, dessa cidade pequena, existia bem claro 2 grupos. Um de que sobreviveu ao Holocausto e um que definiu viver depois do Holocausto. E ela perguntou para essas pessoas que ela reencontrou e tudo mais, se a impressão era só dela, se só ela achava isso. E eles diziam, todos confirmaram que não, que as pessoas que sobreviveram ao Holocausto eram aquelas pessoas que você não podia sorrir muito, que você não podia fazer uma festa, porque podia estourar uma bomba, porque não sai de férias, porque você podia não voltar mais para casa, porque eram pessoas que não viviam, só sobreviviam. E existia um outro grupo, que eram as pessoas que resolveram viver depois do Holocausto, né, tomar a vida depois do Holocausto, que eram aquelas pessoas que faziam festa, que faziam farra, que se encontravam, que comiam bem e tudo mais, porque elas não sabiam se iam continuar vivas. Então, existe o medo de estar vivo, existe o medo de não poder mais estar vivo. Você escolhe que lado que você vai estar. Se você vai viver ou se você vai sobreviver. Então, são escolhas, são decisões, quais são as histórias que você conta. E para finalizar hoje, eu vou colocar uma outra chavezinha, uma outra coisa que eu assisti. Eu tenho estudado muito e para mim é um prazer enorme. E passar também é muito bom. Por isso que eu passo. E essa outra técnica é uma técnica simples. A pessoa dá curso disso, ela escreveu um livro sobre isso, mas a base toda do processo, passou pelo que ela passou, né, ela é considerada aqui na Inglaterra uma das terapeutas mais famosas aqui. E é muito engraçado porque ela é um oposto da Esther, e eu vi as 2 palestrando juntas, então acabam sendo até engraçadas, porque a Esther é uma pessoa que, como ela veio desses pais que sobreviveram e tudo mais, ela é extremamente impositiva, a postura dela, a voz dela, ela interrompe, ela discorda, entende? Ela tem posicionamento. E essa outra pessoa é muito querida, fala doce, feminina, delicada, assim, muito, muito, muito patricinha, de um lar feliz e tudo mais. Mas passou seus percalços, criou técnicas e tudo mais, e a técnica do livro dela, o livro se chama exatamente a frase que eu vou falar, ela ensina a base toda do trabalho dela, você precisa trabalhar a autoestima, e uma das bases para você trabalhar a autoestima é entender que você é suficiente. Então, em inglês, I am enough, eu sou o suficiente. Então, ela ensina a escrever isso em todos os espelhos da casa, que faz um efeito nas crianças fantástico, nas pessoas, porque elas vão olhar no espelho, seja o espelho do banheiro, espelho do quarto, sempre elas vão se olhar, elas vão olhar e ver, eu sou suficiente, eu sou suficiente, eu sou suficiente. E você olhar isso, falar isso, repetir isso, sentir isso, e deixar que o seu cérebro acredite nisso. Ela diz, não é um dia repetindo isso, não é repetindo mentalmente, é estar com essa frase em tudo que é canto, para que você repita isso. E no começo, ela diz assim, quando ela começou, porque ela teve questão de bullying, de autoestima, de uma série de coisas, a voz, o cérebro vai dizer lá, internamente,
Não, não, tu não é suficiente. Não, não, falta muito. Não, tu é gorda. Não, tu é magra. Não. E você precisa seguir entendendo que você é suficiente. Como a Louise Hay falava muito sobre essas coisas, né? Ah, eu sou perfeita dentro de toda a conjuntura que me criou. Eu sou tudo que eu preciso ser, e eu tenho tudo que eu preciso ter. Então, tem várias frases, isso e aquilo, mas o que ela colocou é o seguinte: quando a gente começa a variar muitas frases, muitas, sei lá, coisas positivas, tará, tará, a gente começa a meio que brigar com a mente, porque a cada frase vai vir algumas outras coisas do teu, que tá lá atrás, né, no teu background, no teu, no teu inconsciente, no teu subconsciente, mas vão vir como retrucas, como não, não é, né? Então você ter uma que você escolha e para ela, no sentido que ela escreveu um livro que é exatamente isso, eu sou o suficiente, para ela essa é a frase-chave para toda mudança que você quer fazer, é eu sou suficiente. E você realmente colocar essa frase por tudo que é canto, porque faz com que você comece a tirar da mente, eu tô assim, eu tô assado, eu não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não gosto. Não, eu sou o suficiente. Karina tá dizendo, apareceu a mãe agora, imitando. Ai. A mãe tinha muita expressão. Eu também tenho. Aliás, eu acho que eu sou a filha mais parecida fisicamente com a minha mãe. Eu queixo, esse queixo duplo, assim, o cabelo cacheado, loiro. Mas aí vamos lá. Então experimentem isso. Pelo menos uma semana. Ela diz assim, não deixa menos uma semana. E isso serve para a família toda. Ela diz, bota na porta da geladeira todos os espelhos, na porta do armário, em tudo que é lugar que você vai se deparar, coloca a frase, eu sou o suficiente. Leia essa frase todas as vezes que você ver a frase. E começa a deixar que essas segundamente, que a gente chama, o inconsciente, as coisas que estão lá, que vão negar essa frase, venham à tona e comecem a mostrar quais são as coisas que você se rotulou negativamente, que você se comparou com alguém para dizer que não é suficiente, que não é magra, ou que não é bonita, ou que não é não sei o que lá. Escreve por tudo que é canto, porque não é só para você, quem convive com você vai começar a ver essa frase. Não precisa escrever enorme, escreve pequenininho, num bilhetinho, um cartãozinho, e coloca por tudo que é canto. Eu sou o suficiente. E vai fazer uma diferença enorme para você e para quem está à tua volta também. Porque quanto melhor você tiver com você, melhor você tá para todo mundo. Para todo mundo. E aí você consegue estar fora da caixinha porque você é suficiente, porque você é capaz, porque você pode. E eu sou suficiente e engloba tudo isso. Então, hoje a minha dica é essa: escreva por tudo que é canto, você é suficiente, eu sou suficiente. Para que você comece a mudar essas teorias que você tem de você. E comece então a fazer uma decisão de que é melhor solucionar do que continuar sofrendo. Que é melhor decidir viver do que só sobreviver. Estar vivo. Esteja mais que vivo. Esteja mais do que você já é. Porque você é suficiente para ser muito mais. Eu estava aqui, falando aqui. Autossuficiência é ótimo para trabalhar a autoestima. Mas, por outro lado, demasia pode desenvolver um sentimento de não enxergar o valor dos outros. Eu vou discordar um pouquinho, porque o que eu quis dizer é eu sou suficiente, não sou autossuficiente. Não existe ninguém autossuficiente, Valquíria. Não existe alguém que planta, espera crescer, colhe e faz o pão. Não, a gente não é autossuficiente. Agora, quando eu falo eu sou suficiente, é porque não está me faltando nada. Não falta nada para ninguém. Mas falta um amor. Não, não falta um amor. Você quer partilhar você com alguém. E por isso, você
vai buscar afinidade, que é amor. Agora, você precisa ser suficiente para poder dar amor para alguém. Então não é autossuficiente, não é eu sozinho me dou bem, não. É eu sou suficiente para fazer melhor, eu sou suficiente, eu tenho tudo que precisa, eu tenho todo o potencial que precisa para fazer minha vida uma vida melhor. E isso sim, todos são suficientes. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é sozinho o suficiente, mas é suficiente para si, para fazer as suas coisas e mudar a vida que seja como você quiser, certo? Então, um beijo grande para todos, uma ótima semana. Nessa terça eu vou estar trabalhando de voluntária em Londres, na Embaixada Brasileira, que é uma honra, que é bem legal, que é pelo, qual é o nome? É o CRU que a gente chama, que é o Conselho, do Reino Unido, como é que é? É um órgão que ajuda brasileiros aqui, né? E esse evento é uma feira de beleza e saúde, e eu vou estar atuando como voluntária, e aí provavelmente eu vou filmar lá para vocês terem uma noção. Espero que pegue, porque na sexta-feira eu tinha ido a Londres justamente para uma reunião para esse evento, e Ah, não estava conseguindo a internet, eu gravei umas 3, 4 vezes para mostrar onde era a embaixada, que era o prédio com bandeira, daí eu consegui fazer pequenininho. Então eu espero que lá dentro eu consiga sinal suficiente também para mostrar essa feira, que vai estar mostrando profissionais brasileiros que atuam aqui no Reino Unido para outros brasileiros, né. Essa é a ideia de ajudar os brasileiros. Então eu devo trazer essa novidade essa semana. Vou estar bem agitada essa semana em função que eu estou trabalhando também no ginásio, estou fazendo outras coisas, mas trago mais algum outro vídeo e no domingo eu tenho live de novo, que eu vou estar fazendo aqui pela página. Beijão, beijão, beijão para vocês, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Aqui, fechar. Vamos encerrar. Boa noite.